vocês possam ver o que é tudo isso. Now, as oil symbolized the Holy Spirit, Agora, como o azeite simboliza o Espírito Santo, then we find out that oil and wine is connected in worship. e então encontramos que o azeite e o vinho estão relacionados na adoração. Vejam, Always connected in worship. sempre relacionados na adoração. And the wine said, which comes to me, that the wine symbolizes that it was the power E o vinho, eu disse, como veio a mim, que o vinho simboliza que ele era o poder of Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Eu creio que mais uma vez é bom poder estar aqui e nós juntos vamos conversar um pouco, meditar naquilo que Deus tem como pão, como alimento para nós. Amém? Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bondoso Criador, te damos graças pela oportunidade que o Senhor dá a nós de viver, de chorar, de sorrir, de amar, de crer, de pregar, de ouvir. Estamos agradecidos, Senhor, porque é uma dádiva que o Senhor tem nos concedido, a sua própria vontade de nos dar as melhores coisas neste mundo. E aquilo que o Senhor nos deu para nos proteger, o mais importante, sua palavra. Como o Senhor protegeu o primeiro casal lá no Jardim do Éden, o Senhor está protegendo agora sua esposa neste dia, quando jamais o inimigo a alcançará, porque ela não dá ouvido como a primeira Eva deu, ela não dá ouvido a terceiros, ela não dá ouvido a intérpretes, ela ouve unicamente o marido, a palavra. Obrigado, Senhor. Fale conosco e nos sustenta, nos dê tua direção, tua unção, naquilo que desejamos entregar para os seus filhos, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser.
vamos falar sobre Deus condescendendo. No sentido da palavra que nós vamos meditar, é naquilo que o irmão Brana mostra na mensagem Abraão restaurado 100. O que ele está fazendo? Deus condescendendo, tentando se aproximar de seu povo, para que ele possa então ser amado e adorado. Deus condescendendo, Deus cedendo de si mesmo, de sua própria complacência, vontade, para que pudesse entrar em companheirismo conosco, com os homens, e para que os homens pudessem adorá-lo, mas adorá-lo com ele próximo. Tem hora que você adora a Deus lá no céu, você tem que adorá-lo com ele próximo. Aí vamos estudar esta parte, aquilo que vocês também têm conhecimento, são estas manifestações de Deus para que ele pudesse ser adorado próximo. Adoramos a Deus no céu. Jesus veio e disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isto, você está com Deus longe, você está com Deus não visto, o invisível, e o está adorando. Mas quando ele está condescendendo, ele está cedendo de si mesmo, de sua própria vontade, aquela maneira de adoração que ele deseja. Como nós estávamos falando um pouquinho ontem, o que Brana desejava, eu sempre julgo que era o que Deus desejava. O que Brana gostava. Você sabe que o irmão Brana não gostava de coisas erradas, porque Deus não gosta de coisas erradas. Irmão Brana era amigo, porque Deus é amigo. Irmão Brana era irmão, porque Deus é irmão. Irmão Brana era um pai, porque Deus é pai. Então você começa a ver se irmão Brana tinha os seus desejos naturais de caçar, de pescar, porque Deus tinha esse desejo. E Deus queria aproximar do homem, isso é condescender, cedendo de si próprio, da sua vontade, por sua complacência, e vir chegando mais próximo do homem, fazendo o que o homem faz. Deus queria fazer isto. Então a gente vê o que o irmão Brana gostava, não é porque ele gostava que eu tenho que gostar do que ele gostava. Olha para você ver, Deus é um Deus de variedade, diz o profeta. Então, o Deus que no profeta gostava de ir para as montanhas, de caçar, de pescar, e Deus em você, que talvez gosta de ficar quieto. Tem hora que Deus é quieta também. Tem hora que Deus é silêncio. Ele guarda silêncio. Então tudo isto expressa o que é Deus. E os nossos desejos espirituais, aquilo que desejamos fazer, não são nossos desejos, são inspirações que vêm de Deus. Porque aquilo que a sua carne deseja fazer, aquilo é inspiração da carne. A carne te inspira a fazer certas coisas. Então, quando você é uma nova criatura e você está aproximando-se de Deus a cada momento, então você vai tomando os desejos de Deus, quer dizer, a natureza de Deus. O profeta diz assim: deixa um homem ruim casar com uma mulher boa.
ele diz, ou ela vai ser ruim, também como ele, ou ela vai fazer ele ficar um homem bom. É aquele companheirismo. Tem hora que as pessoas dizem, eu não consigo entender fulano. Mas você vai ter que entender. Você vai ver que há uma necessidade de entender para que você não seja ruim como aquela pessoa, porque você pode mudá-la. A sua presença nos lugares muda a atmosfera. E dentro dos lares temos pessoas de várias naturezas. Então, e nós como pais, nós temos que compreender todas as naturezas dentro do lar. E ir ajudando naquilo que é possível, ir repreendendo naquilo que excede, cortando, aparando. Isto é como pai e mãe fazem em casa, para poder acertar as coisas. Não deixa tudo à liberdade, mas também não tolhe as pessoas, não veta as pessoas de usufruir do que é normal, que muitas vezes começa a proibir daquilo que é normal. Por isso Paulo mostrou que era errado as pessoas que proibiam o casamento, porque ele sabia que o casamento faz parte da vida. Então, se é um erro, por que proibir? Por que a Igreja Católica proíbe os seus sacerdotes de casar? A Bíblia, Paulo chamou isso de doutrina de demônio, porque ele sabia conceder o que é normal ao ser humano e vetar do ser humano aquilo que é anormal, o que é incorreto, é vulgar. Então, colocando todas as naturezas no seu lugar devido. Então, Deus queria mostrar para nós como Ele era e o que Ele gostava. Eu fico pensando de um lado natural, Brana como marido, Brana como pai, e Brana como esposo, que a esposa teve dificuldade com ele no momento. E quando teve dificuldade, não sabia que Deus estava condescendendo. Deus estava cedendo de sua própria vontade, sua boa vontade, sua complacência, sua misericórdia, e sendo um homem, descendo a ser um homem. E ela não percebeu na hora que José fez arte. E falou duramente, bateu a porta e adquiriu um quisto. Aquilo foi tão simples, ficar doente é tão simples, sarar demora tanto. Você vê, fica doente, você saí, deitei, levantei doente. E para sarar, depois tem que receber muita oração, tomar muito remédio. Fica muito tempo consultando. Mas o que? Aquilo ali serve também para poder amenizar a natureza da pessoa. Muitas vezes o nosso sofrimento é para isso, para nos amenizar. A forma de Deus nos amansar. Deus é um bom peão. E você tem que saber, o irmão Brano ensina sobre isso, o Espírito Santo montando e adestrando os seus. E aquele que vai adestrar, ele não vai chegar ali e simplesmente trabalhar de uma forma rústica. Para começar, ele tem que saber tratar. Se ele chegar no animal e der um tapa, ele já dá um coice, ele já sai correndo. Não, você tem que ir devagar. É o adestrador, ele sabe. Então, assim, você vai, me perdoe, mas você vê os adestradores de mulheres. A mulher pode ser brava, mas eles têm qualidade para aquilo, eles a amansam. Aí você diz, mas eu nunca pensei que uma mulher dessa ia fazer isso, ia trair o marido. É que houve um adestrador que soube trabalhar. Ele já não chegou de cara e a chamou para o motel, mas ele começou a dar de si próprio para ela, distribuir um pouco da sua natureza amável, contagiosa, e ela não encontrou aquilo no marido, ela não encontrou aquilo no noivo, ela encontrou
numa serpente. E aquilo foi aprazível, foi a boa conversa, a maneira suave, que talvez o marido e a mulher tratam um ou outro no soco. Mas o adestrador não. O adestrador, ele trata de uma forma mansa. E o homem, o galã, aquele que o Dom Juan, esse Dom Juan que é um problema, ele chega e ele é um conquistador. O conquistador, ele conversa manso. O conquistador parece uma moça. Ele não é rude. O conquistador, ele é manso. Ele sabe tratar, porque ele quer ganhar. Entende? Então, isto leva à contaminação, porque dentro de casa a forma rude de tratar, e lá no emprego, o marido ou a mulher encontra pessoas que os tratam tão bem. Então eles começam a sentir melhor no emprego. Por isso o homem muitas vezes sente melhor no boteco do que em casa. Porque em casa a mulher briga com ele, vai para lá fedorento. Você está me atormentando aqui em casa, você está sujando a casa. Ele vai lá no boteco com os pés sujos, os amigos dele. Oh, João chegou. Está tudo ali. Está aqui. Mas, traz uma para ele. Tá aí. Tudo de graça. Agora a mulher, não, vai para lá, cachaceiro, fedido. E ele vai mesmo. Então ele passou mais tempo no boteco do que em casa, pois o boteco tem como contagiar, tem um amor, tem uma dedicação de pingaiada, que não encontrou em casa, não encontrou no lar. Então se não encontra, procura lá fora. E os homens são fracos, as mulheres são frágeis. Você tem que saber que está tratando com seres humanos, e seres humanos trocam as coisas assim com a maior facilidade. Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Judas trocou a Cristo por 30 moedas de prata. Irmão Brana diz, Elvis trocou a Cristo por centenas de Cadillacs. Foi muita coisa. Então, as pessoas trocam a Cristo, é hora que trocam por nada. Eles não valorizam. E Deus está descendo, se mostrando, condescendendo, se aproximando. E as pessoas não percebem, não recebem aquilo como tal. Então, olhar em Brana como marido, Meda como esposa, uma boa esposa, ele diz com a mão na Bíblia, nós nunca discutimos. Isso é esposa. Olha bem. Agora, Brana mostra que ele sempre foi um homem nervoso, mas teve um tempo que ele encontrou com o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. Ele diz que ele sabia quando ele tinha mudado. Ele sabia. Ele não aguentava uma mulher falar rusticamente com ele, como uma crente falou uma vez. Antes ele não aguentava, mas quando ele ouviu aquela mulher com aquele rompante, vocês americanos são os atrevidos, entram na lavoura dos outros. E, não, minha senhora, não é assim. Ele foi tentar explicar. Aí ele sabia quando é que ele tinha recebido o Espírito Santo, que agora ele não exaltou com ela também, mas soube tratar, até o ponto que Deus tinha condescendido numa roupa de caça, um homem sujo de sangue de animais. E daqui a pouco a mulher deu uma olhada bem nele, mas você não é o irmão Brana. Ele disse, sou. Agora que percebeu. E tem hora que você vai perceber, é tarde. A mulher assentada, mostrando o seu corpo na igreja, Brana levanta, tira o paletó e põe nas pernas dela. Que direção e que juízo. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas o Espírito Santo em Brana teve uma coragem tremenda. E foi lá e tirou o casaco e pôs sobre ela, para cobri-la. Ela diz, se uma vaca minha entrar na religião de Billy Brana, eu a mato. Oh, ficou agitada. Mas um dia, William Brana estava pregando,
e recebeu uma notinha. Fulano de tal está morrendo no hospital e quer falar com você antes de morrer. Ele deixou tudo e foi lá correndo para ver se alcançava, porque ele sabia o que era. E quando chegou na escadaria do hospital, alguém já vinha e diz: você veio para ver a fulana de tal? Sim, ela acabou de morrer. E ela estava dizendo: chame Bill para mim. Chame Bill. Tem hora que você chama Deus, é tarde. Tem hora que você chama e Deus que condescendeu, que teve misericórdia, estava no homem e você não importou. Não aceitaria nem sua vaca entrar na religião de William Branham. E agora gritando na hora da morte: chame Billy Branham. Mas não deu tempo de Deus chegar. Mas Deus chegou. Deus tinha condescendido. Sua misericórdia, sua complacência estava no homem. E ela rejeitou na pregação. E se perdeu. Não pense que porque ela disse: chame Billy Branham, e que ela foi salva. Não. Para ela ser salva, tinha que ter dado tempo de Billy Branham chegar lá, conversar com ela, e ela ia expressar, te garanto, ela ia expressar o arrependimento que ela teve, mas não deu tempo. Fica por conta de Deus. Pensa bem uma hora final. Deus condescendendo, Deus cedendo de si mesmo através de uma pregação, através de um ser humano, e você não importando com aquilo. Branham como um pai, e ter uma Rebeca rebelde. Deus condescendendo. Eu vejo isto, eu não consigo ver diferente. Deus estava cedendo de si mesmo através daquele pai, tendo misericórdia, bondade para com a própria filha, para poder ensinar a própria esposa a fazer as coisas. Agora Billy Branham saca da correia, pega a cinta. Você vai estudar rock? Eu prego que rock veio do fundo do inferno e você vai estudar? Sacou a correia. Deus condescendendo em misericórdia de si mesmo, falou com ele. Se ela estivesse morrendo, o que você faria? Você ia bater nela? Não. Eu a entregaria ao Senhor. Deus diz: ela está morrendo. Quando ela desobedece, ela está morrendo, porque Deus estava no homem. Deus condescendendo, Deus com sua misericórdia, cedendo sua própria vontade para nós, através de um homem, falando, exortando, corrigindo, repreendendo, amando. E a pessoa não importando com aquilo. Aí sim, ele disse para a irmã Meda, quando ela disser que vai estudar rock, diga para ela: vá, filha, quando você voltar, o almoço está pronto. Ele diz: ela nunca foi. Ela chegou até na porta e não tinha jeito de sair, a porta estava aberta. Entrega a Deus. Uma coisa assim, entrega a Deus. Entrega a Deus esse marido ruim. Entrega a Deus essa mulher ruim. Entrega a Deus este pastor ruim. Entrega a Deus este membro ruim, desobediente. Entrega a Deus. Para você ver o que Deus vai fazer, se Ele é de Deus. Rebeca mudou de vida. Morreu há pouco tempo, mas naquele tempo ela deu trabalho. Você pensa bem, eu fico pensando nisso, e tem que usar a família do irmão Branham e depois usar a minha família também. Você pensa bem, Deus condescendendo, aproximando do homem, aproximando de uma família, aproximando como um pai, como um marido. E as pessoas não aceitando, não recebendo aqui, não percebendo, porque não percebe, porque Deus quando vem é igual a nós mesmos. Deus não é diferente, Ele não vem com faixa de luz na cabeça, assim, andando para todo lado e você olhando: isso daí é diferente. Não,
Deus permitiu tirar a foto e a coluna de fogo sobre a cabeça dele. Mas você andava com ele, era um homem normal. Não tinha diferença dos outros, era um homem normal. E é nisso que é difícil para as pessoas perceber onde Deus está, onde Deus tem se aproximado, onde Deus quer mostrar de si mesmo, de sua própria vontade, tudo o que Ele tem, Ele quer mostrar para nós, nos doar aquilo. E a maioria das vezes a gente só rejeitando. Aí você vai para o lado de Billy Paul um pouquinho, porque Billy Paul não parou em casa, teve que ir para a casa da avó. Porque William Branham diz aqui você não vai fazer o que você quer. E colocava, na verdade, leis dentro de casa. Branham colocou leis dentro de casa. Você não pode colocar leis na casa dos outros, mas dentro da sua casa quem manda é você. E Deus, com toda a complacência, cedendo de sua própria vontade, era Deus condescendendo, mostrando para nós o que Deus era. Branham mostrou para mim o que Deus era. Deus é um homem. E adianta eu querer ser grandes coisas se eu me manifesto, eu ajo de formas grosseiras, que Deus não age. Então Deus não está se condescendendo em mim. Ele não está cedendo de si próprio, da sua própria natureza, da sua própria vontade, da sua palavra, da sua revelação a mim, porque não estou manifestando isso aos outros. As pessoas têm que ver em mim, ver em vocês. Isso daí, Deus condescendendo, Deus mostrando de si próprio na nossa vida. Por mais agitados que sejamos, nervosos que sejamos, Deus é amável. Você nunca chegará a Deus e Ele está com a cara de mal, com raiva. Não, você nunca chega a Deus assim. Cada vez que você chega a Ele, Ele está bem. Cada vez que você chega a Deus, Ele está pronto para te recorrer, te socorrer, para te ajudar. Nenhuma cara feia. Você sabe, quando Ele chega no momento da cara feia, quando Ele próprio te trata como um juiz, aí você olha, Ele já não é mais aquilo que era. Aí você olha em Apocalipse capítulo 1, você vê os olhos chamejantes como fogo. Tudo nele é diferente, porque agora Ele está mostrando que Ele é juiz. Mas o espaço de tempo que Ele te dá, quando Ele está se condescendendo, cedendo de si mesmo, de sua vontade, cedendo a sua complacência, sua bondade, sua misericórdia para nós, e nós rejeitamos, temos que saber que um dia vamos encontrar, como pregou acho que Finner, um pecador nas mãos de um Deus irado. Aí a coisa muda. Aí todo mundo cai por terra. Um pecador nas mãos de um Deus bom. Mas esse é o período da graça, misericórdia, até que os selos fossem abertos. Como que você pode hoje abusar desta revelação, abusar da palavra, do que Deus tem feito através do ministério do sétimo anjo, não ver o que Deus fez, que quando o ministério do sétimo anjo se manifestasse, o próprio Cordeiro, Deus, sairia do trono. De como Cordeiro, eu vou sair do trono, eu tenho que descer, e desce para a terra. É Deus condescendendo, é Deus querendo deixar aquela natureza do céu cair para a terra, entrar no homem outra vez, manifestar num homem para depois ser o exemplo para os homens. Deus manifestou num homem Cristo que foi o exemplo para nós. Agora Deus queria fazer o mesmo depois que as eras terminaram. Deus queria fazer o mesmo, descer num homem, olha, Deus se condescendendo e repartindo de sua própria natureza, agora entre os homens, mas primeiro num homem, para que depois nós pudéssemos ter os exemplos de um homem e seguir aqueles exemplos. Não foi mal Paulo dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é mal se Branham diz, sede meus imitadores. Faça o que eu faço. Aí você vê, chega um ponto, o filho não sabe que Deus está condescendendo com misericórdia
no seu próprio pai aqui na terra. Então Billy Paul desobedeceu. Bom, estou falando de uma parte, que hoje Billy Paul é bom. Billy Paul depois foi um seguidor do pai dele, foi muito bom, certo? Mas estou falando do período que a pessoa não reconhece aquilo. Deus condescendendo, Deus cedendo de si mesmo a um ser humano, e você ao lado daquele ser humano não perceber, não fazer nada, não ajudar, não seguir o que aquele ser humano está ensinando, o que ele está ordenando, desobedecer, querer fazer coisas erradas dentro do lar daquele ser humano, onde Deus está condescendendo, onde Deus está usando de misericórdia. Então Billy Paul pagou preço. Precisou fazer uma operação e era perigosa. Agora ele diz: chama o papai. E o papai vai vir? Sim. E quando o papai chegou, ele disse: papai, ora por mim. Eu preciso da sua oração. Branham diz: não, ore você. E eu vou ouvir sua oração. Ora, você desobedeceu, foi para a casa da vovó, não quis ouvir meus conselhos. O caminho do homem que não segue a Deus, que desobedece a Deus, é áspero. O caminho de um homem desobediente é áspero. Aí está. E aí Billy Paul começou a pedir a Deus, começou a orar. Daqui a pouco Billy ouviu a voz do pai, junto com ele. Tem hora que é Deus condescendendo, descendo para falar com você. E tem hora que você diz: oh Deus, faz isso por mim. Ele diz: não, está nas suas mãos agora. Está nas suas mãos. Começa a falar, fale a palavra. Fale a palavra. É sua. Essas bênçãos naturais e espirituais, elas te pertencem, são suas. E aí quando você começa a falar e você ouve a voz de Deus te ajudando naquilo. Bom, vai prosseguindo. No tempo do irmão Branham, José também não estava firme. O irmão Branham pregou almas encarceradas hoje e falou também. Hoje, graças a Deus, que o José é um líder da voz de Deus, das gravações da voz de Deus, entende? Mas naquele tempo, almas encarceradas hoje, irmão Branham orando, porque os nossos meninos de 10, 12, 13, 14 anos, como estava José naquele tempo, não percebia também o que era papai, que Deus tinha condescendido, que Deus estava lhe cedendo de si mesmo num vaso, e que ele, como um filho, deveria respeitar aquele vaso, e ele não conseguiu durante aquele espaço de tempo, certo? É não reconhecer. Graças a Deus que hoje reconhece. Eu sempre tenho minha pergunta: reconhecem também a terceira etapa? Reconhecem também esse ministério do profeta, do papai Branham? O que ele fez? O que papai Branham fez? Pois tudo na despensa, toda alimentação, não falta nada. É do princípio ao fim, até o arrebatamento, meus irmãos, papai Branham pôs comida em casa. O celeiro está cheio. Você pode ir ali e tomar as partes reveladas, que tem hora que você começa a comer e fica um crente anêmico, que você come só alimento até 62. Eu estou comendo as mensagens do profeta. Você nunca entendeu de 63 para frente, você nunca entendeu a mensagem quando Deus condescendeu. Na natureza divina para a natureza humana, desceu, cedeu de si mesmo para o William Branham, olhou, falou, viu, andou, conversou através de um homem nessa terra. Você perde tudo. Eu tenho tanta coisa aqui para ler, a gente tirou a mensagem de uma coisa e depois não dá conta de ler tudo. Mas o irmão Branham estava falando sobre a coluna de fogo. Ele diz: ele estava na coluna de fogo como Deus, lá no tempo de Moisés, mas nada podia tocar no monte, porque Deus estava lá em cima do monte. Deus estava com Moisés, Deus estava em Moisés. Não se podia, se uma vaca tocasse no monte, ali morria. Não é se não pertencesse à religião de Moisés, ela agora não podia nem tocar no monte.
Porque não era o monte que era santo, mas Deus santo estava no monte. E você tem que respeitar. Não é o homem que é santo, é Deus santo no homem. O profeta diz: não há nenhuma igreja santa, é Deus santo que está na igreja que a faz santa. Mas ela de si mesma não é santa. Então, quando você vê Deus manifestado num lugar que não se pode tocar, aí Deus, meu irmão, Deus está condescendendo, agora vem descendo a nossa vontade, cedendo a boa vontade dele, a nossa vontade e a nossa eleição. E se nós não temos eleição para isso, Deus não pode usar nem de sua boa vontade, de sua complacência, sua misericórdia, e ceder dele para nós, porque nós não temos eleição para recebê-lo. Tem pessoas que não têm eleição para receber. Quando você encontra uma pessoa falando mal dos trovões, quando você encontra uma pessoa sem esta revelação, e ela diz: você não precisa de falar em trovões, não precisa disso, esse tipo de mensagem. Quando Brana, o pai da fé, diz que sem trovões você não pode ser arrebatado, então o que você tem que deixar? Ou deixar de crer em Brana, ou deixar de ser o pastor. Um dos dois você tem que fazer. Você não pode ficar em cima do muro. Se o pastor diz que não precisa de trovões para poder ser arrebatado, não precisa de saber de novo o nome para poder ser arrebatado, Brana diz que precisa. 132 do primeiro selo, ele diz que o novo nome seria revelado nos trovões, e sem trovões não podemos ser arrebatados. Foi ele quem falou, parágrafo 35 do primeiro selo, tradução de Goiânia. Agora, se o pastor diz que não precisa, você tem que deixar ou de crer no profeta ou de crer no pastor. Você tem que largar um dos dois. Você não pode ficar com os dois. Você está errado. Ficar com os dois. Fica com o pastor, dizendo que o pastor crê no profeta, mas não tem a revelação que o profeta pregou. Não admite o que o profeta pregou. O profeta foi quem pregou isso. O profeta foi quem colocou: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque vou para o Pai. Foi o profeta que colocou este versículo entre os vários versículos da revelação do dia. Ele colocou este encostado em Apocalipse 10, 1 a 7, encostado em Lucas 17, 26 a 30, encostado naquilo que ele disse que faria, Malaquias 4, converteria os corações dos filhos. Agora as pessoas chegam ali, tropeçam, uma hora tropeça na conversão, já não é assim que ia ser convertido. Primeiro, o Elias teve que nos converter ao Pentecostes de 2000 anos atrás. Ele teve que nos converter lá, para depois nos dar uma revelação do século presente. Porque era nos dias dele que ele tinha que revelar o que Paulo não soube, o que Pedro não soube, o que a igreja primitiva não soube, tinha que ser revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Porque aqui estava, sempre é a palavra. A palavra, ela é aguda, ela é afiada, ela tem dois fios. Ela corta e mata, ela corta e dá vida, é assim. A palavra é assim. Ela vai penetrando, ela é uma espada de dois cortes. Isso é a palavra de Deus. Então ela penetra, ela dá vida para quem crê. A própria palavra mata quem não crê. Não é que mata fisicamente, não. A pessoa morre espiritualmente, por incredulidade, dizendo: eu não creio nisso. É que a própria Bíblia Sagrada, que é uma espada de dois gumes, ela penetrou no âmago da alma, entre juntas e medulas. É aquela que discerne os pensamentos e intenções do coração. Então ela penetrou, a pessoa ignorou aquilo, a palavra cortou e matou aquela pessoa. Ela creu naquela mensagem, a palavra cortou e deu vida para ela. É isso que Deus é isso que Deus faz por nós pecadores, é a misericórdia dele condescendendo, Deus condescendendo. Amém? Aleluia. Como é bom a gente ver isso na vontade divina, o que Deus faz. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Agora veja aquele anjo com suas costas viradas. Disse a Sara o que ela estava pensando. Bom, lá atrás, no tempo de Abraão, você presta atenção naquele anjo com as costas viradas. Aí você traz para o século XX, para o ministério de William Branham, que muitas vezes no púlpito ele dizia: eu vou virar as costas para a igreja. E se ele é o mesmo Deus, então ele fará o que ele fez naquele dia. Era Deus condescendendo. Olha, Deus condescendendo num homem. Deus estava cedendo de si mesmo num homem para fazer o que ele fez há
4.000 anos atrás. Agora ele estava fazendo num homem outra vez. E o que era aquilo? Era para nos aproximar. Estamos chegando ali. Se isto não é a palavra de Deus, eu não sei. A Bíblia diz em Hebreus 4 que a palavra de Deus é mais aguda do que uma espada de 2 gumes, e até mesmo discerne os pensamentos e intenções do coração e mente, correto? Ela discerne. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus está em você, se você permitir, porque Ele é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo foi feito carne, e habitou no nosso meio. É isso aí que você vai vendo Deus condescendendo, Deus repartindo daquilo que Ele tem do invisível para o visível, do imortal para o mortal, Deus se condescendendo, aleluia. Estão vendo? Então aquele mesmo Verbo, Cristo, a promessa, o Espírito Santo, você chama isso de terceira pessoa da Trindade? Está bem, isto é o que é Cristo. O Espírito Santo em você, Ele esteve uma vez na coluna de fogo. Então guarda isso para você ver o que é que o irmão Branham pregou, Deus condescendendo, que era Deus cedendo de si mesmo ao ser humano, para poder o ser humano adorar a Deus mais próximo. Não adorar um Deus lá distante, não vai adorar um Deus mais próximo. Deus está numa carne, Deus está num homem. Olha, eles adoravam a Deus, o Deus de Moisés. No tempo de Jesus, eles deveriam ter adorado, aproximado mais, e visto a condescendência de Deus, quando Deus desceu e foi um homem chamado Jesus. E ali eles podiam adorar a Deus numa carne. E aquela carne dizia, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Agora, se você adora a Deus em espírito, tudo bem, e em verdade? E a verdade se fez carne. A verdade é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São João 17:17. Então, quando você é santificado, na verdade, é exatamente a tua palavra é a verdade. E a tua palavra está agora manifestada num ser humano, onde o Senhor está mostrando para eu me aproximar. Eles aproximavam de um Deus de 2.000 anos atrás. Os judeus aproximavam no tempo de Jesus e não aproximavam no Deus conosco. Deus em carne, quer dizer, Deus veio no mundo e eles não aproveitaram nada. A religião daquele dia não aproveitou nada. Deus veio em carne, condescendeu. Ele veio por sua própria vontade. É isso que é condescender, ceder de sua boa vontade. É a vontade de Deus. Eu quero ser igual a vocês, eu quero andar igual a vocês, eu quero caminhar com vocês. Então Deus veio e foi Jesus. Andou como um homem, comeu como um homem, dormiu como um homem, parou o mar como Deus, ressuscitou Lázaro como Deus, mas fez tanta coisa como um homem. Deus condescendendo. Deus estava mostrando, eu estou cedendo a minha natureza para vocês, por que você não aproveita? Você já pensou bem? Vamos falar de 33 anos. 3 anos de ministério. 3 anos de ministério, não deu para eles poderem adorar a Deus de uma forma mais próxima. Eles poderiam ter aproximado e dito, ó mestre, aleluia, nós cremos no Senhor. Foi Pedro quem disse, mas cadê o religioso que já estava com a sua igreja formada, já estava com seus tabernáculos construídos, já estava com as suas igrejas prontas, seus ministérios florescentes? Por que eles não receberam? Eles não tinham predestinação para aquilo, eles não foram predestinados para ver, eles tiveram que ficar cegos, mesmo sendo pregadores, boas pessoas, honestas, mas não puderam ver Deus condescendendo, Deus vindo, tomando a natureza do homem, segundo a sua própria vontade. Deus não fez porque alguém falou, Ele condescendeu, é por isso, é porque Ele fez o que Ele quis, Ele fez da vontade dEle, era cedendo sua própria vontade, por complacência, por bondade, por misericórdia. Eu vou ceder o que eu tenho para vocês, eu vou me manifestar, vou andar como um homem entre vocês, para que vocês possam adorar a Deus mais próximo. Mas não conseguiram, não conseguiram. E aí está, aí o irmão Branham diz assim, ele esteve
Isto é Cristo, o Espírito Santo em você. Ele esteve uma vez na coluna de fogo. Deus esteve na coluna de fogo uma vez. Então ele veio feito carne, é Jesus. Agora, aí diz assim, agora, ele vem em sua carne. Entende? É Deus condescendendo. Ele está cedendo isso de sua própria vontade, por sua própria complacência. Eu estou cedendo o que eu sou para você. Eu tenho vontade agora de me manifestar na sua carne. Não, mas o Senhor é santo, tem que ficar só na coluna de fogo. Não, eu fui Jesus também. Eu fui Jesus. Aí irmão Branham vem e mostra também aquela parte do lado errado que as pessoas veem, de você tem um lado do caminho aqui dizendo, Deus é como o seu dedo é um. Eles é o lado do caminho errado que você tem dizendo, Deus é como o seu dedo é um. Ele não pode ser seu próprio pai, diz o profeta. Então Deus não é como o seu dedo, Deus é como eu. Deus não é como o seu dedo. Deus é como eu, corpo, espírito e alma. E aqui está, eu sou a imagem de Deus. Pelo menos é o que está escrito na Bíblia, é isso. O homem foi feito à imagem de Deus. Então o que é isto? O homem uma vez foi espírito, porque Deus é espírito. E agora o homem é carne, porque Deus foi carne uma vez. Mas ele não ficou sendo carne apenas uma vez. Ele disse que faria isto nos últimos dias. Ele teria novamente complacência. Ele cederia sua boa vontade, de boa vontade, a sua manifestação, a sua personalidade, a sua natureza. Ele cederia aquilo dentro de um homem, para um homem, e depois vocês acompanham, seja obediente à palavra, à revelação. Se vocês são filhos do ministério de William Branham, então não creia apenas na primeira e segunda etapa, que trouxe bênçãos naturais, creia na terceira etapa, que trouxe a revelação do invisível, a revelação do que não estava escrito, e que nunca pode escrever. Outra coisa, não? Ele nunca pode escrever. Então aqui, como que Deus ele é como o meu dedo? Não, ele é como eu. Não é como o meu dedo. Aqui a vida está no corpo. Ele não é assim como ele pode ser o seu próprio pai. Mas ele diz, o pai que está em mim é quem faz as obras. Então existe um corpo e existe um espírito. E aí está, este pai é espírito, o filho é o corpo, onde Deus tem a complacência com os homens. Deus distribui de si mesmo para os homens através de um homem. É o que Deus faz, sempre foi assim. Vou prosseguir aqui mais um pouquinho, nesta mensagem ainda. O parágrafo 100, onde nós lemos para iniciar, quer dizer, o 99 diz, ele esteve uma vez na coluna de fogo, ele então veio em carne, que é Jesus Cristo, agora ele vem em sua carne. Na minha carne, na sua carne, mas antes dele vir na minha carne, na sua carne, ele tinha que vir na carne do profeta. É isso que você tem que ver. Ele tem que ver, quando fala a sua carne, nós jogamos só para nós, só para a igreja, enquanto você não pode ser igreja sem que tenha alguém que manifestou aquele mesmo ministério. Então você tem que saber, a igreja veio porque veio um Cristo, o qual a igreja tinha que acompanhar aquele ministério. Agora, quando a Bíblia foi feita nova, por revelação, não por escrita, as escritas estão aí, você não pode mudar, mas você sempre teve as escritas, mas nunca teve a revelação do que estava escrito. Agora, nesse tempo final, o que Deus fez foi revelar o que estava escrito e o que estava sem escrever. Quer dizer, e a revelação não aumenta. O erro do povo no tempo de irmão Branham era dizer, o que você está pregando poderia muito bem ser o 23º capítulo de Apocalipse. Esse era o erro deles. Eles parece que nunca tinham estudado, e era teólogo que falava com o irmão Branham. Parece que eles nunca tinham estudado que está escrito na Bíblia que não pode aumentar. Como que você pode fazer o 23º capítulo, sendo que não pode aumentar? Mas aí vem a ideia de muita gente que crê nos trovões, pensar que os trovões é uma mensagem à parte, pensar que os trovões são coisas que ainda serão manifestadas, escritas para completar a Bíblia. A Bíblia já é um livro perfeito, é um livro completo. O que faltava para eu saber que a Bíblia era completa, só faltava a revelação da Bíblia, que
que é o que estava escondido, sem escrever, a revelação. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, então Deus pegou toda aquela revelação, que eram os mistérios escondidos, e trouxe numa carne. Deus condescendeu. Deus diz: olha, se vocês querem me ver, eu sou Brana. Isso foi tão claro. No tempo do irmão Brano, T.L. Osborne, que nem da mensagem ele cria assim. Não sei como é que ele prega hoje, mas ele cria assim, certo? E ele não pode ser um falso, um hipócrita de ter falado no funeral do irmão Brana que era isso. O que ele falou foi lá, que era isso. Deus andou por nossas ruas, por nossas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Brana. E Deus quis mostrar para nós com quem ele pareceu. Era só você olhar em Brana, você tem o exemplo. Que Deus diz para ele: nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo. Olha, é um homem normal igual nós mesmos. A maioria dos homens, você pega eles hoje, já fumou, já bebeu, já desonrou o corpo, quer dizer, já adulterou, já prostituiu. A maioria dos homens. Aí Deus pegou Brana desde pequeno e diz: nunca faça isso. Nunca fumes, nem beba, nem desonre o teu corpo, porque eu tenho um ministério. Então você tem que seguir esse ministério que Deus diz para ele que teria para ele nos últimos dias. E esse ministério não era apenas discernimento, aquilo era a primeira etapa, chamando a atenção das pessoas, na segunda etapa, primeira e segunda, para que depois ele pudesse entregar o recado, o conteúdo, que era a sua própria mensagem. O coração da mensagem é os selos, os trovões. Mas eles ficaram apenas com as curas divinas, com os sinais naturais, e não pegaram a voz do sinal. Eles tinham que ter tomado a voz. Eles pegaram os sinais e não pegaram a voz. Agora é hora de você tomar a voz e os sinais. Esse é o nosso tempo. Então aqui ele diz: ele vem em sua carne. Nesse tempo, agora, ele vem em sua carne. Por isso ele diz: é Jesus Cristo mesmo que descerá do céu em carne humana. 236, provando sua palavra. O que foi William Branham? A mensagem está dizendo assim: é Jesus Cristo mesmo que descerá em carne humana entre nós. Ali estava Deus em carne entre nós outra vez. Isto é, ele, Deus em sua carne. A primeira carne que Deus tomou no século 20 chamava Branham. Foi a primeira carne que Deus tomou. Aí depois de William Branham, ele começa a tomar os seguidores de William Branham, que têm a mesma fé naquela revelação que Deus deu ao William Branham. Porque Deus desceu entre nós através de um ser humano. Então, o que ele está fazendo? Quando ele está em carne, Deus condescendendo, tentando se aproximar de seu povo para que ele possa então ser amado e adorado. Irmãos, eu entendo que eu vejo aqui tão claro. Deus já não está satisfeito com a adoração em espírito. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, tudo certo. Mas William Branham pregou Deus condescendendo. Por que isso? É ele cedendo de sua própria vontade, de si mesmo, cedendo a nós. Para quê? Para o seu povo, para aproximar de seu povo. Se tem uma coisa que Deus aproximou do ser humano lá atrás, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo de São Paulo. Deus estava em Cristo, o corpo era Jesus. Deus estava em Branham revelando os mistérios que diz que nos dias da voz do sétimo anjo ele revelaria. Deus estava ali num homem, mas o corpo era Branham. Deus estava num homem. Agora, Deus condescendendo, olha a natureza de Deus, aproximando de nós, aproximando do seu povo, para que Deus pudesse ser adorado. Ele diz aqui, amado e adorado. Por isso, todos aqueles que te amam, você encontrará lá, diz a voz para o irmão Branham. Todos os que te amam. Então, isto é bom saber. Amamos um profeta como profeta e como foi a encarnação de Deus no seu dia. Deus não era outra coisa, Deus era um homem.
Deus enche os céus e a terra, mas agora ele estava manifestado num homem. Ele já tinha até saído do trono da misericórdia e estava num homem aqui na terra. Deus condescendendo, aproximando o homem. O trono que eu tinha lá no céu, agora está aqui. O trono era o coração de Brana. Era o trono onde Deus desceu e pôde ter misericórdia das pessoas, orar pelas pessoas. Um homem que amou, porque ele expressou as características divinas. O caráter de Deus, ele expressou entre os homens. Um homem que amava, tinha que segurar ele, senão ele não saía da reunião, pondo a mão nas pessoas, curando em nome de Jesus Cristo. Ele desmaiava, trabalhando, fazendo essas coisas em fila de oração. Se não tirasse ele, era preciso alguns administradores pegá-lo e tirar e sair com ele. Como você vê, alguém saiu com um artista do meio da multidão, saía Brana. E Deus estava condescendendo num homem, e a complacência era tão grande, aquela misericórdia, ele queria orar por todo mundo. Aí puseram o limite de cartões de oração para que ele não se esgotasse tanto. E ele ainda diz, uma pregação de 40 minutos equivale a 8 horas de serviço braçal. William Branham pregava 3 horas, mas pregava porque precisava pregar, não porque nós temos que pregar 3 horas. Para nós ele tem um limite de 40 minutos e nós ainda vamos a 1 hora. Nós estamos passando da hora do tempo ainda. Ele falou que para nós era 40 minutos, mas ele pregava 2, 3, 4 horas. E ele disse, o que desgastava ele não era tanto as pregações, que equivalia cada 40 minutos a 8 horas de serviço braçal. E ele ainda disse, o que gastava mais ele não eram as pregações, e sim as visões que vinha para ele enquanto ele estava pregando. Que nós só estamos pregando e a mensagem vem, a palavra vem, mas ele não, ele via. Ele via as coisas acontecendo, ele via as traições, ele via as coisas erradas dentro da igreja, ele via irmãs traindo irmãos, marido traindo esposa, ele via essas coisas. Se fosse falar, isso daria divórcio, mas ele não falava. Ele via as coisas dentro da igreja, aonde ele estava pregando, ele via. Mas tem a coisa que você não pode falar, vou tocar trombeta agora. Não. Tem que deixar por conta de Deus. Agora, é para mostrar que Deus vê o que você faz errado. Ninguém mais sabe e Deus vê. Estava num pregador vendo aquilo ali, que a coisa está acontecendo. Então, você tem que notar a maneira de Deus condescender. É Ele ceder de boa vontade, a sua complacência, a sua misericórdia e a sua própria vida para todos nós. Amém? Aleluia. Bom, e nós, na era de Laodiceia, o colocamos para o lado de fora. Agora Deus tem complacência ainda conosco. E vir num homem chamado Brana e dizer, eu quero entrar. Eu quero entrar. Eu quero ficar mais próximo de você. Eu quero fazer algo por você. Ele está batendo, tentando entrar de volta. Eu repreendo e castigo tantos quantos eu amo. Se arrependam, disse ele. Aqui estamos, isto é Deus. Este é Deus, nosso Pai, na forma de Espírito Santo, tentando voltar para nossas vidas, para nos controlar. Ele tem que ter uma igreja para fazer. Amém. E Deus sempre tem que ter uma igreja para fazer. Agora, essa coluna de fogo que seguiu com os filhos no deserto, qualquer um sabe que aquilo era Deus. E você sabe que aquela coluna de fogo que seguiu os filhos de Israel? Aí. Aquela coluna de fogo era Deus. Deus estava condescendendo aí no homem. Está tão claro. Deus está condescendendo, se aproximando para ter um contato com o homem, para que ele possa ser adorado, Deus ser adorado, mas bem próximo. Ele estava em Brana recebendo aquela perfeita adoração. Por isso não se discute o que Brana pregou, não se interpreta o que Brana pregou. Creia, viva, aceite, receba o que Brana pregou. Se ele diz que os trovões estão nos 7 selos, não arruma outra coisa. É só crer, não tem que fazer mais. Se ele diz que o novo nome está nos trovões, e os trovões estão nos 7 selos, então creia, já está ali o novo nome. Nós sabemos que aquilo era Deus. Ele disse a Moisés, eu sou o que sou, e tenho visto a aflição do meu povo, e ouvido os seus gemidos por causa dos capatazes, e eu desci para libertá-los. Deus fez o mesmo aqui para nós. Ele desceu e disse, eu vi a aflição do povo,
E eu desci para revelar os mistérios. Tem tantas denominações. No tempo do irmão Branham, ele disse que tinha 900 e tantas denominações. Hoje já tem milhares de denominações. Mas no tempo do irmão Branham já tinha 900 e tantas denominações. E Deus estava dizendo, eu desci. Se ele desceu no tempo de Moisés, eu tenho Bíblia em Apocalipse 10, 1, que ele desceu outra vez. Ele desceu no tempo de William Branham, desceu no Monte Pôr do Sol e se manifestou através do corpo de William Branham. Para quê? Para nos libertar dos capatazes das denominações, que surram o povo, que escravizam o povo, com falta de revelação, com falta de luz da própria mensagem do profeta. O que você tem que fazer é ser liberto de seus pastores, liberto de seus capatazes, liberto de seus obreiros, liberto de seus apóstolos. Deus desceu, você tem que entender isso. Deus desceu para isso, para uma libertação. Agora, se eles proíbem, você vai e aceita. A proibição que tem nas denominações, irmão, eles proíbem e dizem, a mulher tem que vestir até aqui, ela veste. E tem que pôr até lá embaixo, no punho, ela põe. Tem que pôr até lá no pé, ela põe. Tudo doutrina do homem. A Bíblia diz decência, e a decência é cobrir as partes sensuais. É decência, é não mostrar partes sensuais. É o suficiente. Não precisa estabelecer o comprimento da roupa. Simplesmente diz decência, e o eleito, a eleita, vai lá e não põe essas roupas vulgares, ela sabe como vestir, mas eles são escravos desses capatazes, porque eles gostam, eles têm amor pelo seu amo, eles nunca querem ser libertos, eles já têm sua orelha furada. O Centro-Oeste furou a orelha do povo. O que fez no Brasil, de bênção para o Brasil e 7 nações vizinhas, finalmente agora furou a orelha do povo. Não escuta isso, não escuta trovões, não escuta que o Cordeiro saiu do trono, não escuta sobre o novo nome. Eles furaram a orelha do povo, os capatazes furaram a orelha do povo, e o povo ama os seus que são os seus cabeças, seus pastores. Mas irmão Branham diz que é para amar, Paulo diz para amar, mas ao mesmo tempo que diz para amar, mandou, sai dela, povo meu. Amar. Se nós tivéssemos amado nossos pastores nas denominações lá atrás, como nós teríamos saído das denominações trinitarianas para receber a mensagem? E se nós formos amar agora o espírito dos capatazes da mensagem nesse dia, como sairemos para ouvir sobre trovões, sobre selos, sobre o novo nome? Nunca vamos sair, mas tem que sair. William Branham era o anjo que diz, sai dela, povo meu. E William Branham partiu, mas sua mensagem está viva aqui dizendo, sai dela, povo meu. Pai Celestial, te damos graças por mais esta oportunidade de parar e meditar na sua palavra. Obrigado, em nome do Senhor Jesus, que isto sirva de um grande alimento espiritual para quem precisa, porque isto pode dar luz e pode cegar também quem não é seu. Obrigado por esta bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, ele até orava e cantava hinos, mas não tinha nada de revelação. Ele escolheu os campos de Moabe, e ali pôs seu gado e fez plantação. Mas quem era ele, se você não sabe? Este era Ló, sobrinho de Abraão. Abraão está fora de Sodoma, sabendo que ela estava no fim. Ele preparou um vitelo gordinho, povoado